Fala, turminha, como é que vocês estão? Hoje estamos aqui para conversarmos sobre 4 empresas do setor bancário que valem a pena ficar de olho. Se você, assim como eu, também acredita que dá para ganhar dinheiro com os bancos ao invés de só ficarmos pagando os juros, se liga aí. E aí, aqui quem fala é Paulo Matheus e esse é o Universo Zero. Bom, turminha, hoje eu separei para vocês aqui 4 empresas do setor bancário, como eu já comentei com vocês, que eu acredito que valem muito a pena a gente dedicar um tempinho para analisar. Eu, é claro, como já falei com vocês algumas vezes, só trago para vocês aqui empresas que eu acredito. Então essas 4 que eu estou trazendo hoje, inclusive, são empresas que eu invisto e eu espero que possa estar agregando e ensinando um pouco mais vocês sobre como analisar uma empresa, se ela faz sentido ou não colocar em minha carteira. Então vamos lá aprender um pouquinho. Hoje eu separei 2 sites que eu acho muito interessantes, que eu já comentei com vocês algumas vezes no canal, que é aqui o Fundamentos e eu também já deixei aberto aqui o Status Invest. Então, querendo ou não, nos 2 sites a gente vai ter muitas informações sobre as empresas, sobre os balanços, como é que tem sido a cotação dela ao longo do tempo. E eu vou mostrar para vocês primeiro o site que eu conheci primeiro, que foi aqui o Fundamentos, que ele tem um design aí um pouquinho mais parecido até com o Excel, para quem gosta, essas planilhas um pouco mais simples. E eu vou mostrar para vocês o que normalmente eu analiso para ver se a empresa está saudável, se ela é interessante. Então a primeira que eu coloquei aqui para vocês é o Banco Itaú, que inclusive eu coloquei aqui ó, o ticker ITUB3, que é a ação ordinária, que é a que eu compro. A mais badalada e a que é mais comentada, inclusive, é a ITUB4, mas para mim faz mais sentido ter a 3, porque no caso de Itaú, tanto as ações ordinárias como preferenciais recebem a mesma quantidade em relação aos dividendos, aos proventos. Só que a ordinária normalmente é mais barata. Então vamos lá. O que é interessante analisar aqui? Ó? Eu gosto de ver aqui o PL, que no caso do Banco Itaú aqui está 7,29, que o que basicamente significa o PL? O PL é o preço sobre lucro, ou seja, em aproximadamente 7 anos, o valor que eu coloquei aqui em Banco Itaú vai retornar para mim. Em relação a bancos, esses PLs aqui eu considero bastante atrativos. É claro que nós sabemos que agora a renda fixa tem se tornado muito atrativa, mas eu ainda acredito demais no potencial que a renda variável tem. Então não se engane, gente. Por mais que a renda fixa continue subindo um pouquinho, logo isso vai se normalizar e a renda variável continuará se mostrando aí bastante vantajosa. Então vamos lá. O PVP, que é o preço sobre valor patrimonial, está 1,4, que é um pouco acima de 1, que normalmente 1 é o preço mais justo. Mas falando em relação a bancos, eu acho bastante interessante. O ROI aqui do banco está 19,2%. Para mim é interessante ele estando ali na faixa dos 20, de 20 para cima é um valor que para mim faz mais sentido. O dividend yield a gente sabe que está bem baixo, principalmente em relação ao Banco Itaú, que tem decidido aí desde a pandemia estar segurando essa distribuição de proventos. Mas no caso desse banco aqui a gente vê que é um dos maiores bancos do mundo, com lucros aí bilionários. Então, se a gente for ver aqui no outro site, que eu vou mostrar aqui para vocês, ó, a gente consegue ver aqui, por exemplo, como a ação tem se comportado ao longo do tempo.
Eu gosto de colocar até uma margem maior, às vezes aqui de 6 meses, um ano, para vermos como o gráfico vem se comportando aqui ao longo do tempo. Essa é uma ação que a gente pode falar aí que é bastante perene, que é de um setor aí bastante consolidado já. E aqui nós podemos ver, ó, que tem dados muito parecidos em relação a outro site. Então, eu até indico vocês, quando estiverem analisando uma empresa, verem alguns sites diferentes para ver se os valores estão batendo, né, e tudo mais. E o que eu queria mostrar para vocês, que aqui na Status Invest tem, ó, é em relação aos proventos, né? Se você for ver aqui, ó, o Banco Itaú é um banco que tem uma recorrência de pagamentos mensais. Então a gente pode ver aqui, ó, mês 1, mês 2, mês 3. Ele costuma pagar todos os meses um valor ali pequeno, mas tem essa frequência bastante alta, principalmente para quem gosta dessa recorrência aí de pagamentos. Tá aí uma opção bem interessante para analisar e colocar em sua carteira. E aqui para baixo, ó, a gente fala um pouquinho do payout. E aqui tem umas informações que você pode ver em relação ao RI da empresa. Aqui tem um patrimônio líquido, ó, a quantidade de ativos, ativo circulante. E você vê que no caso aqui de Banco Itaú é gigantesco mesmo a empresa. Olha aqui o valor de mercado. 219 bilhões de reais. Então você vê aqui que já está em patamares muito grandes mesmo, e é uma empresa aí que eu considero muito resiliente para quem busca uma segurança, às vezes quer colocar seu dinheiro em algo aí mais seguro, e vale muito a pena pelo menos cogitá-la ter em carteira. Eu mesmo tenho o Banco Itaú em carteira, deixei aqui até aberto para eu passar para vocês, ó. Meu preço médio em Banco Itaú hoje está em R$ 24,23 e hoje a cotação aqui está na casa dos R$ 20. Então é uma ação aí que eu pretendo aumentar a posição e vale muito a pena ficar de olho. Depois eu separei para vocês aqui, ó, o Banco Bradesco. O Banco Bradesco, assim como o Banco Itaú, também tem essa regularidade e essa consistência em relação ao pagamento de proventos. Se a gente for analisar aqui o PL que eu falei com vocês, está bem parecido com o do Banco Itaú, em 7,44. Uma coisa que chama a atenção aqui é o Dividend Yield, que vocês podem ver, ó, que já está um pouco maior. É claro que se formos comparar aí com a renda fixa e a própria taxa Selic ainda não está tão atrativo, mas em particular o Banco Bradesco eu gosto muito pelo seu histórico de bonificações. Então eu já vou entrar aqui, ó, no Status Invest, ele tem um relatório também aqui do histórico de bonificações que eu quero passar para vocês, que é aqui, ó. Então se a gente for analisar, o Banco Bradesco já tem essa frequência, normalmente anual, aí, de distribuição de ações na proporção de 20%, 10%. E isso, se você for analisar, é algo que vai te gerando ações de forma aí gratuitas que vão acelerar demais a sua bola de neve. Então aqui o Banco Bradesco, inclusive, é um dos bancos aí, junto com o Banco Itaú, que foram uma das minhas primeiras aquisições. Se a gente for ver o histórico dele também, ele tem aquela recorrência de pagamentos mensais, que a gente pode ver aqui, ó, mês 3, 4, 5, 6, e normalmente 2 ou 3 vezes ao ano, o mais regular são 2 vezes, vem aquele dividendo aí um pouco maior que dá uma boa alavancada na carteira. O meu preço médio em Bradesco está em R$ 16,39. Como a gente pode ver, a cotação está bem próxima disso, ó, R$ 15,91. Então você vê que esse mito de precisar de muito dinheiro para estar aí analisando boas empresas e começar a investir está sendo quebrado aqui agora.
com apenas, olha aqui, ó, aproximadamente R$16, você já pode comprar uma ação do Banco Bradesco e ser acionista aí de um dos maiores bancos e mais lucrativos que a gente tem aqui no Brasil. De forma geral, os bancos, a gente teve um histórico, inclusive na pandemia, quebrando recordes aí, lucrando, mesmo com a inadimplência. Então a gente pode ver que é um setor realmente perene. A gente vai ver os valores aqui, ó, o patrimônio líquido também gigantesco do Banco Bradesco, ó. Eu também tenho as ações ordinárias desse banco, assim como do Itaú, que é o BBDC3, e assim, não tenho tido nenhum problema em relação a esses bancos que eu tenho passado para vocês. Depois, na sequência, veio aí um dos queridinhos do ano de 2022, que é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil aí que, diferente do Banco Itaú e do Banco Bradesco, não tem esse histórico de pagamentos mensais, mas ele tem uma regularidade muito boa, chegando aí a pagar 7, 8 vezes ao ano um dividendo interessante. Então, se a gente for ver aqui algumas coisas em relação a, por exemplo, preço sobre lucro, o PL, é realmente o mais baixo, 4,5. Isso aqui, gente, para um padrão de Banco do Brasil, está em um dos melhores momentos, ó. Se eu for colocar para vocês aqui no Status Invest, ele consegue trazer aqui um balanço para a gente, ó, porque cada um desses indicadores a gente pode analisar eles um pouco mais a fundo também. Então, por exemplo, eu estou falando do PL com vocês. Eu coloco aqui o gráfico histórico deste indicador, ó. Aqui eu consigo ver como o PL vem se comportando ao longo do tempo. Então aqui eu tenho um histórico, ó, desde 2009 até o momento atual. E se vocês forem vendo aqui, ó, 5,35, 6,52, deu uma subida. Aí chegou a subir aqui a 11,45. E se vocês analisarem, ó, desde 2016... esse PL vem se tornando cada vez mais atrativo. E com empresa aí que tem uma boa regularidade no pagamento de proventos, eu acredito que quem não tem comprado Banco do Brasil tem cometido um grande erro, na minha opinião. Lembrando que isso aqui não é de forma alguma uma recomendação de compra. No caso de Banco do Brasil, ele só tem as ações do tipo ordinária, né? Aqui do tipo ON. Então já é listado aqui no Novo Mercado e muita gente não gosta por ter toda essa interferência estatal, mas eu acredito que é uma empresa aí muito forte, principalmente em relação ao agronegócio aqui no Brasil, e eu acho muito interessante ter em carteira sim. Eu gosto muito de ver aí a regularidade dos proventos e tudo mais. E antes de mostrar isso para vocês, eu só queria mostrar alguns outros dados, ó. Que em relação ao PVP, né, que é o preço sobre o valor patrimonial, você vê que ela está sendo negociada a um valor descontado. Então isso aqui é muito interessante para a gente. O ROI ali está um pouco distante dos 20%, mas com todo o case, né, que ela tem trazido para a gente, tem se tornado muito atrativo mesmo. Então, olha aqui, ó, vou mostrar para vocês, em relação aqui ao ano de 2022, ó. Ela costuma pagar tanto dividendos como juros sobre capital próprio, né? E se a gente for pegar aqui, ó, a recorrência do ano de 2022, ela pagou no mês 3, e aí você vê aqui, ó, bastante coisa distribuída, ó, 14/3, várias coisas aqui no dia 2, a data com, né, e o pagamento aqui ao lado. A data com é quando você tem que ter a ação para ter direito aos pagamentos, e aqui é a data efetiva mesmo do pagamento, né. Então a gente vê ali que ela costuma pagar um valor até interessante aqui, ó, 25 centavos, 15 centavos, 51 centavos. E é uma empresa aqui que você olha todo o histórico que ela tem aqui no Brasil, uma empresa já centenária.
Então é muito difícil de você imaginar isso aqui acabando. É claro que se privatizar uma empresa dessa magnitude, ela ficaria bastante interessante, mas eu também sigo com ela em carteira. E então, até aqui, tem dado para entender o que eu quero passar para vocês? Você que já é investidor, tem alguma dessas empresas? Se esse conteúdo tem te ajudado a abrir sua cabeça de alguma forma, deixa aqui sua inscrição e me coloca aqui nos comentários quais empresas do setor bancário você tem, que eu vou ficar muito curioso aí para descobrir como é que tem sido aí a construção da sua carteira, e contem comigo. E por fim, para fecharmos aqui esse grupo de ações aqui do setor bancário, tem a Itaúsa. A Itaúsa, que é uma empresa aí muito querida por muitos, mas que desde o início ali do ano de 2021 foi bastante atacada por ter diminuído aí a sua frequência de pagamentos. Muita gente começou a ficar criando memes ali quando ela começou a pagar 2 centavos. Mas a Itaúsa, ela tem uma característica que é bem interessante, que é o fato dela estar se transformando em uma holding cada vez maior. O que isso significa basicamente? A Itaúsa, hoje ainda, ela é majoritariamente constituída de Banco Itaú, né? Mas ela tem se aberto cada vez mais para outros tipos de empresas, como de saneamento básico, empresas aí de gás, e eu acredito muito no que ela pode ainda nos trazer, e eu também sigo apostando nela. Ela, das empresas que eu trouxe para vocês, é a que é mais em conta, que é a cotação, ó, 8,89. Você vê que é uma empresa saudável, sim. O ROI ali na casa dos 20%, que eu comentei com vocês. Um preço sobre lucro bastante interessante, só perdendo aí para o Banco do Brasil em 5,73. E mesmo com todo esse hate em cima dela, eu ainda acho que ela tem pagado um bom dividendo. É uma empresa que, mesmo na pandemia, teve lucro. Então eu acho sim que ela continua sendo uma empresa muito interessante. Ela tem tido uma desvalorização até grande, ó, se você for pegar aqui nos últimos 12 meses, ela tem caído aqui aproximadamente 17%. É claro que também é uma empresa que tem sofrido como as outras, mas ainda assim eu acho ela uma empresa bastante saudável. Se a gente for pegar alguns dados aqui, ó, que eu também não comentei com vocês, que eu também acho legal mencionar, é a margem bruta da empresa aqui em 35,29%. E se você for ver a margem líquida dela, ó, tá aquele gráfico que eu já mostrei para vocês, que é um pouco mais de longo prazo. Você vê que desde 2008 ela vem tido uma crescente. Então a empresa tem feito bastante aquisições. É claro que se a gente for pegar aquele período aqui, ó, de pandemia, que deu uma caída até, né? Mas a empresa vem se recuperando bem e eu acredito que ela ainda é bastante interessante para carregarmos em nossa carteira. Então me diz a opinião de vocês, o que vocês acharam do que eu apresentei aqui para vocês. Vocês acham que essas empresas são sim interessantes? Essas aqui que já são empresas antigas, maduras aqui na bolsa, algumas blue chips? Ou você é do time aí da nova tecnologia, que tem gostado aí de Banco Inter, o próprio Nubank, que vem levando uma pedrada? Eu mesmo fui um dos que peguei aquele pedacinho do Nubank, né? Que tem caído demais desde a sua listagem em bolsa. E a gente vê que essas empresas novas têm que se provar muito ao longo do tempo. Então a gente vem aqui em alguns sites como o Tecmundo, que eu gosto, ó. E aqui a gente tem que aprender a ir estudando um pouco, ver o que está acontecendo com as ações. Nós temos que entender que aqui é um local que a gente coloca o nosso dinheiro. Então vale a pena sim a gente dedicar um tempinho para ver o que está acontecendo. E eu fico aqui à disposição. Estamos aqui no canal bem próximo dos 1000 inscritos. Eu agradeço demais aí a sua audiência. E eu espero que esse conteúdo possa verdadeiramente te ajudar a caminhar rumo à liberdade financeira.
Eu sei que muita coisa às vezes pode estar difícil, pode estar confuso aqui, mas a gente vai chegar lá. Nós vamos aprender e melhorar cada vez mais. No mais é isso, tudo de melhor sempre e até mais.